Vamos lá para Neemias. Neemias, capítulo 9, versos 7 e 8. Neemias 9. Versos 7 e 8. Tu és o Senhor, o Deus que escolheste Abrão, e o tiraste de Ur dos Caldeus, e lhe puseste por nome a Abraão. Achaste o seu coração fiel, guarde isso, achaste o seu coração fiel diante de ti, e com ele fizeste aliança, para dares a descendência dele a terra dos cananeus, dos heteus, dos amoreus, dos fariseus, dos jebuseus, dos girgazeus, e cumpriste as tuas promessas, porque és justo. Amém? Pai, nós temos a tua palavra, nós temos o teu Espírito, e por ela nós somos guiados. Senhor Deus, e nela nós confiamos, porque ela é revelação do Senhor a nós. Pai, em nome de Jesus, que o teu doce Espírito Santo cele agora essa palavra em nossa mente e coração, dando-nos, Senhor Deus, oportunidades de vivê-la e tirar dela proveito, Senhor Deus, para vivermos uma vida que glorifique e exalte o teu nome, para a alegria nossa, Pai. Em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém? Amém. Querido, quando esse texto de Neemias está dentro de uma proposta de restauração, Deus está realizando uma grande obra de restauração na vida desse povo. A restauração dos muros, da cidade, os portões, restauração. E quando Deus está trabalhando no coração do povo essa obra de restauração, o povo também está sendo levado a buscar a palavra de Deus, a Bíblia, ler, entender a palavra de Deus. E geralmente, quando você se propõe a ler a palavra, a buscar a palavra, se envolver com o Senhor através do estudo da palavra, creia que ela vai promover mudanças, transformações na sua vida. Vai levar você a ver e enxergar coisas que precisam urgentemente ser trabalhadas na sua vida. Ou através de você. Ela vai levar você para um lugar. Ela vai levar você para um lugar, uma posição de desafio. Preste atenção, se você fosse agora colocar diante do Senhor desejos do seu coração. O que você iria colocar para Deus? Mas também, Deus também tem desejos que Ele precisa colocar no seu coração. Porque só no coração que as coisas realmente são transformadas em ideias, em obras claras. Então não adianta nós querermos somente com a força do pensamento mudar alguma coisa. Não. Vai exigir sacrifício, posicionamento, ações, atitudes. Minha e sua, para que coisas aconteçam. Hoje eu estou falando muito, né? Hoje eu acordei inspirado. Falei, vou fazer um almoço para minha esposa. Gente, ó, ela gostou muito. Fiz um almoço, Juninho. Você vai experimentar, meu amigo. Você vai experimentar também. Vocês aí, né? Fábio já sonhou e eu aí. Também, Fábio, vai experimentar. Todo mundo vai experimentar um dia, né? Puxa, fiz um almoço. Acordei cedo, inspirado. Fui lá, cortei tudo direitinho. Não vou dizer para vocês, não, senão vocês vão ficar assim, poxa, pastor. Mas fiz lá um negocinho bem top, como Daniel diz, top. Sabe o que é isso? E enquanto eu estava fazendo isso, eu estava pensando, lá quando eu era adolescente, jovem, porque eu estava assim na minha conta, o dia que eu tiver uma esposa, eu vou cozinhar para ela, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer. E hoje eu estou fazendo
E o Espírito Santo me levou lá atrás. É isso. Edificação de uma casa, edificação de uma família, preocupação com as pessoas mais próximas, que é a nossa casa. Porque se você fizer bem em casa, você vai fazer bem para o vizinho, você vai fazer bem na igreja, para o irmão. E Deus, querido, coloca isso no nosso coração, edificação, trabalhar o sentido e os propósitos das coisas. Hoje nós percebemos esse coral cantando tão lindo aqui. Mas como começou? A música, tudo, mas como começou? Tem desafios, mas nós amamos o Senhor. Querido, por favor, nós fazemos isso porque nós amamos ao Senhor. Sabe por quê? Porque o dia que Deus quiser, Deus apaga, Ele tira o nosso nome daqui. Ele nos promove para o céu. Se você está vivo, é porque Deus tem planos e propósitos para a sua vida. Não é circunstância que diz. Você sempre terá uma resposta para a circunstância que você está vivendo. E esse povo aqui estava vivendo um tempo de restauração. E não estava sendo fácil para eles, não. Os inimigos estavam lá tentando frustrar os planos de Deus na vida deles. Estava lá o Sanbalate, estava lá o Tobias perturbando. Mas a resposta de Neemias é que eles estavam fazendo uma grande obra e eles não podiam parar. Mas sabe o que acontece se ele para ali? Ele ia dar ouvidas ao Tobias Sanbalate. E ele estava chamando Neemias para uma cilada. Eles queriam matar Neemias. E Satanás é assim. Ele quer tirar você do foco da sua igreja, do ministério que você tem, para matar você. Matar sua casa, matar os seus filhos. Ah, não, mas depois que eu deixei de ir para a igreja e trabalhar mais, fazer isso, a minha vida melhorou. Melhorou não, filho. Você está morrendo espiritualmente. Ciladas. Quando você cresce no Senhor, as outras coisas acompanham o processo. Quando você se dedica ao Senhor, as outras coisas acompanham o processo. Um dia eu vou contar para vocês que o testemunho da minha filha, da Estéia, como foi os primeiros anos de tratamento dela. Só Jesus. Foi muito difícil. Hoje a gente vê a Estéia assim, mas foi milagre de Deus. A Estéia, até os 3 anos, ela não falava. Foi muito choro. Choro, dedicação. A Denise, numa depressão profunda. E minhas lutas no ministério não pararam, não. Pelo contrário, só aumentou. Não mudou nada. Quanto mais eu busco. Quanto mais difícil, mais eu busco. Mais eu vou orar. Mais eu vou ler a palavra. Porque eu estou vivendo. Eu estou fazendo uma grande obra para o Senhor e não posso parar. E nós somos convidados a nos unirmos para ver essa grande obra pronta. Aí você fala assim, mas e eu? Você cresce com a obra do Senhor. Você cresce junto. Porque Deus nunca deixou um servo fiel abandonado. Deus nunca deixou um servo fiel sozinho abandonado. Pelo contrário, Deus sempre sustentou e fez prosperar. Agora nós estamos vivendo um momento que nós precisamos ser curados. Fisicamente, emocionalmente, espiritualmente. Alegria nas coisas de Deus. Alegria na casa de Deus. Alegria na nossa comunhão.
Alegria de estar aqui agora podendo ver vocês. Alegria. Essa é a minha igreja, essa é a minha casa, essa é a minha família. E quando esses homens estão construindo essa obra, eles encontram a palavra de Deus, eles começam a ler a palavra de Deus, sabe como eles se veem? Como pecadores. Essa é a ênfase do capítulo 9. Eles começam a confessar os seus pecados, se humilhar diante de Deus, e eles choram copiosamente os seus pecados. Eles começam a lembrar como Deus tirou o povo do Egito, como Deus levantou Moisés, como Deus falou com Moisés, como foi a entrada, os milagres que eles viveram nessa jornada até a terra prometida, como o Senhor abriu o mar, como Deus caminhava com eles com a coluna de fogo e a nuvem, as experiências que eles viveram, eles e Deus, como Deus livrou ele de Faraó e seu exército, como Deus deu água para eles no deserto, mandou maná, comida, não faltou nada. Roupa deles não se estragavam. Agora, Deus não vai fazer isso por você? Deus não parou de fazer essas coisas? A terra continua dando seu fruto, a chuva continua regando a terra. Os milagres de Deus continuam acontecendo ainda hoje. Nós estamos numa caminhada até a terra prometida. Nós não saímos ainda dessa caminhada. Nós somos peregrinos nessa terra. Então se prepare para deixar coisas, para deixar marcas, para deixar legados. Se nós estamos aqui hoje é porque alguém antes de nós trabalhou para que isso estivesse aqui. Alguém serviu, alguém deixou sangue, suor neste lugar. E nós honramos essas vidas. Glorificamos a Deus por essas pessoas, mas agora é o nosso tempo, agora é a nossa hora. Nós chegamos aqui para somar, para fazer a diferença também, para contribuirmos para que essa obra alcance ainda níveis maiores. Tempo de edificação. É eu e você, querido. E o Espírito Santo está colocando o seu nome na lista. O Espírito Santo está colocando o seu nome lá. Você foi escolhido para participar dessa grande obra. Então eles falam, tu és Deus. Olha o reconhecimento que eles têm de Deus. Então quando você age com fé, a sua fé, a minha fé, é resposta à fidelidade de Deus. Vou repetir de novo. Você acha que você não entendeu? A nossa fé é resposta à fidelidade de Deus. E através desta fidelidade, nós entramos no nível da graça. Você pode aplaudir o Senhor por isso? Se você quer entrar na dimensão da graça, você precisa compreender que a fé vai movimentar você, vai levar você a mudar de nível, vai exigir mais de você. A fé vai levar você a crescer, a desenvolver. Isso é confronto. Não é confronto com pessoas, queridos. É confronto conosco mesmo, com os meus sentimentos, com as minhas emoções, com as minhas fraquezas. Aí o Espírito Santo começa a corrigir. Veja o que no verso 9 e 10, a visão que a história que eles contam. Verso 9 e 10, Neemias 9 e 10. Viste a aflição dos nossos pais no Egito, e ouviste o clamor deles, junto ao mar. Fizeste sinais e maravilhas contra Faraó e seus servos, e contra todo o povo da sua terra, porque soubeste que os trataram com arrogância, e assim adquiriste a fama que tens até o dia de hoje. Ou seja, a fama que eles tinham, o conhecimento que eles tinham de Deus, era o que os pais contaram.
Mas agora, eles estavam tendo a oportunidade de ter a própria experiência com Deus. Eles estavam tendo a oportunidade de ter as suas próprias experiências com Deus. O que você está vivendo hoje está gerando uma experiência nova com Deus. Está gerando fruto novo. Deus está aprimorando o seu caráter. Está aprimorando você para aquilo que Ele quer fazer. Nunca desista de você mesmo. Nunca desista de você mesmo. Porque o primeiro passo para o fracasso é desistir de você mesmo. Só você pode manter o seu coração batendo. Só você pode manter o seu coração trabalhando. Só você. Só você pode manter o seu corpo de pé. Ninguém pode carregar você mais, você é um adulto. E Deus quer fazer. Deus quer te conduzir. Deus quer conduzir você. O Espírito Santo quer guiar você para uma nova dimensão de vida. E esse povo sai deste lugar, olha assim, eu tenho um Deus fiel. A fidelidade de Deus age em nosso favor, quando tudo parece perdido. Então, se você decide ser fiel a Deus, Deus é fiel a você, a fidelidade de Deus move você. A fidelidade de Deus leva você a destruir e a julgar os seus inimigos. Foi isso que aconteceu. Deus julgou o faraó e o seu exército, porque Deus ouviu um clamor do seu povo. O clamor move as mãos, os pés, o coração de Deus. Ou seja, o clamor move tudo em Deus. O clamor move a graça de Deus para você, atrai a graça de Deus para você, o favor de Deus para a sua vida. Então, aquilo que você está fazendo, coloque a mão, Senhor, em nome de Jesus vai acontecer. Para a glória do Teu nome vai acontecer. Para a glória do Teu nome eu vou viver. Para a glória do Teu nome eu vou experimentar. Para a glória do Teu nome, isso vai acontecer na minha vida. Ou na vida do meu irmão, na vida da minha irmã, na vida da minha família. Ah, querido, esse povo experimentou algo porque um homem decidiu obedecer. Neemias tinha tudo para ficar lá no palácio. Ele estava muito bem. Mas ele amava o povo dele e amava a Deus. Mesmo longe, ele estava adorando a Deus. Mesmo longe, ele estava atraindo a presença de Deus. Mas até que um dia, ele decidiu ir para o olho do furacão. Sair do palácio, colocar a mão na massa. E servir ao Senhor. Lá no olho do furacão. Colocando a vida dele em risco. O amor faz isso. Tem gente que faz isso por amor à riqueza, a dinheiro. Tem gente que faz isso por amor à posição. Por status sociais. Não. Ele se humilhou. Ele se humilhou. Ele saiu daqui para aqui. Mas diante de Deus, ele foi promovido. Os céus agora era regido pela fidelidade de Neemias. E esse povo, ele começa a ler a palavra, ele começa a confessar seus pecados, eles começam a chorar,
a se humilhar diante do Senhor, a ponto de que os sacerdotes falam, não, chega, não precisa mais. Agora é hora de nós nos alegrarmos, porque nós descobrimos uma grande verdade. Aí eles falam assim, a alegria do Senhor é a nossa força. Não, se alegrem, para de chorar, queridos, para de lamentar, comece a se alegrar, comece a se entusiasmar por aquilo que Deus vai fazer na sua vida. Pare de chorar, comece a se alegrar. A fé te prepara para mudar o seu mundo. A sua fé vai mudar o seu mundo. A sua fé vai mudar a sua história. Aquela mulher que estava com fluxo de sangue, ela ia morrer. Mas interessante que ela enfrenta aquela multidão, vai em direção a Jesus, toca em Jesus e ela é curada. A vida de quem mudou? Dos seus críticos? Não, quem mudou foi a vida dela. Porque a ação dela, a fé dela em direção a Jesus, moveu, atraiu a graça de Jesus. E ele fala assim, de mim saiu virtudes. Porque alguém me tocou diferente. É o que Deus faz. Deus corresponde à nossa fé. A nossa fé organiza os nossos comportamentos. A nossa boca. Para isso, se movimente em direção a Deus. Você está fazendo uma grande obra. Israel não foi criado para ser escravo, mas para se tornar luz para as nações. Você não foi criado para ser escravo. Você foi criado para ser livre em Jesus. Você foi criado para ser filho de Deus. Uma pessoa falou assim, pastor, eu também sou filho de Deus. É? Quem disse? Todos nós somos filhos de Deus. Quem disse? Porque não é isso que Deus disse. Não é isso que Deus disse. Você nasceu para se tornar filho de Deus. Mas você não nasceu como filho de Deus. Você nasceu como criatura de Deus. Mas João 1,12 diz, todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, a saber, os que crerem em seu nome. João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Deus não deu seu Filho primogênito. Deu seu Filho unigênito. Para que todo aquele que nele crê não pereça, para que todo aquele que nele crê se torne filho de Deus. Aí sim Jesus deixa de ser unigênito e passa a ser primogênito. Primeiro de muitos irmãos. Sem Jesus, não dá. O princípio da fidelidade é um novo nascimento. É a nova vida em Jesus. Você passa a viver como Jesus, deseja viver como Jesus, deseja pensar como Jesus. Jesus deixou o seu trono e se tornou homem. E como homem, foi obediente até a morte, morte de cruz. E eu e você somos chamados para edificar essa igreja em nome de Jesus. Fortalecermos essa igreja em nome de Jesus. Enquanto aquelas meninas estão lá, servindo ao Senhor, contando história para os nossos filhos, orando por eles. Talvez, querido, eu vou dizer para vocês uma coisa. Talvez na igreja seja o único lugar que muitas crianças leem a Bíblia. Na igreja seja o lugar que muitas crianças oram, só na igreja. Sabe por quê?
passa o tempo todo na escola, na creche, em outros lugares, os pais trabalham. Aí chegam à noite, chegam cansados, quer dar atenção aos filhos, quer brincar com os filhos, e não tem esse costume. Mas nós precisamos ter. Esse é o ano da edificação. Nós vamos edificar nossas crianças, nós vamos edificar edificação das famílias, no caráter de Deus, que nós vamos estar trabalhando aqui. Trabalhar literaturas com nossos filhos, para que isso não seja uma realidade nesta igreja. Mas você, pai, você, mãe, precisa se envolver. É um pouquinho só. Nós passamos aqui 1h40, 1h50. E passamos tantas outras horas fora deste lugar. Traga o seu coração, quando você vier para este lugar, traga o seu coração para aqui. Se envolva. Seja bênção. Eu tenho no meu coração as pessoas que cuidaram de mim quando criança na igreja. Está aqui, eu carrego no meu coração. Eu oro por essas pessoas, para aquelas que estão vivas ainda. Filho dessas pessoas. Ontem, melhor dizendo, recebi um vídeo da primeira pessoa que eu ganhei para Jesus com 8 anos de idade. Um amigo meu. Pastorzaço, camarada 10. Uma família abençoada. Mas eu ganhei ele para Jesus com 8 anos de idade. Porque eu aprendi aqui na igreja que eu sou discípulo de Jesus. Amém? E é assim que funciona. Se você quer desenvolver uma vida que agrade a Deus, seja fiel. Seja fiel, decida ser fiel. Vamos servir, irmãos. Dê um pouquinho só. Dê um pouquinho só. As nossas atividades aqui, a maioria são mensais. A única atividade dominicais que nós temos aqui é os cultos, o ministério infantil, a música, a comunicação e a sonoplastia e a recepção. Você pode fazer um pouquinho. E nós vamos fazer algo sobrenatural neste lugar. Sabe, a fidelidade de Neemias me encanta. É um dos livros que eu mais li na minha vida, foi o livro de Neemias. Porque eu sei da obra que Deus tem para fazer na minha vida, na vida da minha família, das pessoas que o Espírito Santo de Deus está trazendo para perto de mim, para caminhar comigo. Mudanças. Você é um servo bom e fiel. Decida ser um servo bom e fiel. Não enterre o seu talento. Não enterre a sua vida. Enterrar talento é enterrar a sua própria vida. A oportunidade de você atrair a graça de Deus para você é enterrar talentos. Porque se o Espírito Santo colocou isso dentro de você, é para desenvolver. E quanto mais você desenvolve, mais Ele dá. E quanto mais Ele dá, mais você cresce. Fica tranquilo, tá? O inimigo também sabe do potencial que você tem. Ele vai mexer nas suas fraquezas. Gente, se ser rico é sair da presença de Deus, o diabo dava dinheiro para todo mundo. Se for uma pessoa rica, o dinheiro não é problema não para ninguém servir a Deus. Não é. Pelo contrário, é bênção. Também, a pobreza também não é meio de exclusão. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo trabalha dentro das pessoas, seja ela rica, seja pobre. É o nosso corpo, é o nosso coração que o Espírito Santo habita. Na pessoa, quem faz é Ele. Quem faz é Ele. Ele faz na vida do rico, do pobre, de todos, que assim desejar servi-lo com fidelidade. Veja aquela menininha lá, o Júnior falou que ministrou na nossa vida sobre aquela menininha, a escrava, que foi presa lá por Naamã.
A graça de Deus estava na vida daquela menina. Ela era mais rica do que o Naamã. Ela era mais poderosa do que o Naamã. Porque o que estava dentro dela não estava dentro dele. E o poder do Espírito Santo é o maior tesouro que uma pessoa pode ter. E é para todas as pessoas. O maior tesouro que você pode ter é o Espírito Santo dentro de você. E o único que pode entregar isso para você é Jesus. Agora, uma vez que Ele entregou, Ele quer crescer e desenvolver a sua vida. Amém? Então, queridos, guarda isso no seu coração. Seja fiel. A sua fé te prepara para mudar o seu mundo. Jesus pergunta: o que você tem? O que você tem? A resposta do discípulo é: temos só 5 pães e 2 peixinhos. A resposta da viúva é: só tem um pouquinho de azeite. Mas quando Jesus pergunta o que você tem, Ele está perguntando se isso pode ser usado em seu favor. Se sua fé pode ser trabalhada em cima do que você tem. Você tem vida? Você está vivo? Faz um sinalzinho assim para mim. Então o Espírito Santo pode te usar. Você está andando? Fique em pé. Fique em pé, todos de pé. Então, o Espírito Santo pode usar suas pernas. Você tem mãos? Faz assim. Então, o Espírito Santo pode usar suas mãos. Você tem voz? Amém. Então, o Espírito Santo pode usar a sua voz. O que você tem? Você já tem tudo o que precisa para ser fiel a Deus. O pessoal da adoração pode vir. Você já tem tudo que você precisa para ser fiel a Deus. Agora eu quero te convidar a consagrar o que você tem. Consagrar o que você tem. Consagre o que você tem. Porque sem consagração, não dá. Só serve se você consagrar. E quando você consagra algo a Deus, você fala assim: amanhã eu vou. Se der, eu faço. Não. É de Deus. Precisa ter coragem. Precisa ter coragem para consagrar ao Senhor. Você quer consagrar a sua casa ao Senhor? Você quer consagrar o seu carro ao Senhor? Você quer consagrar os seus bens ao Senhor? Então, precisa ter coragem. Porque quando você consagrar, passa a ser dele. Aí, aquilo que você acha que é seu, você tem que pedir permissão para usar. Já pensou você pedir permissão a Deus para entrar na sua casa, que agora não é mais sua, é dele? Eu faço isso. Senhor, posso entrar na sua casa? Seu carro é modelo que for, é do Senhor? É, o meu simples é do Senhor, o outro, tudo é do Senhor. Minha casa é do Senhor, minha vida é do Senhor, minhas filhas são do Senhor, minha esposa é do Senhor. Ah, querido, é uma hora de entrega. É uma hora de consagração. Eu quero convidar você, em nome de Jesus, a sair do seu lugar, porque nós vamos celebrar a ceia do Senhor. Nós vamos adorar. Nós vamos celebrar a ceia do Senhor.
E é consagração. O Senhor Jesus entregou tudo naquela cruz por nós. Interessante que o Senhor Jesus passou por tudo isso. Primeiro ele foi traído por um dos seus discípulos. Como não bastasse ele ser traído, ele foi vendido por um dos seus discípulos. Depois ele foi abandonado por todos eles. Mas ele tinha um compromisso com Deus. Eu sei de uma coisa: nós vamos chegar. Não sei como. Eu sei que eu já vejo essas salas prontas, já vejo as crianças aqui em cima, a escola bíblica funcionando, já vejo. Já vejo a nossa área aqui de convivência, os banheiros, tudo organizado, já vejo tudo isso. Mas também eu vejo nós batizando aqui 20, 30, 40 pessoas. Vejo as nossas crianças tomando profissão de fé para o batismo. Vejo uma escola bíblica com pessoas sedentas da palavra de Deus aqui estudando. Vejo o nosso culto da manhã lotado como da noite. Falando disso, no dia 16, se eu não me engano, 16, nós retornamos o nosso culto pela manhã. Então, querido, e isso faz parte da edificação da igreja. Assim, eu quero esse ano fazer parte da edificação da igreja. Eu quero trabalhar, eu quero servir. E nós queremos orar por isso. Você pode sair do seu lugar por um minuto para nós orarmos? Pastor, eu quero servir. Eu quero ser útil. Conte comigo. Eu quero ser útil. Irmãos, nós vamos nos unir.